Bom dia, vocês me escutam? Olá, vamos lá. Ao vivo, nós estamos em videoconferência para fazer uma entrevista com os vereadores Belém e Márcia Maté. Ela que é de Aratiba, o Cleirton Balém daqui de Erechim, eles que estão em Brasília e que nos acompanham nesta manhã em uma entrevista para falar sobre a mobilização vitoriosa em torno da Transbrasiliana. Agora sim, vocês nos escutam? Sim. Sim, estamos ouvindo. Então, bom dia, primeiramente, é um prazer recebê-los aqui na programação, e especialmente diante dessa notícia tão positiva que foi a priorização dessa pauta que é histórica aqui para a nossa região, que é a Transbrasiliana. Gostaria de começar pedindo para vocês como foi estar à frente dessa mobilização, até porque cabe a gente lembrar aos nossos ouvintes que a gente pode chamar de um impulso ainda mais forte para tudo isso, uma audiência pública realizada no fim de junho, proposta por vocês e que mobilizou aqui a região, e a partir daí a gente viu muitos passos serem dados adiante. Então, como vocês avaliam todo esse caminho? Bom dia, Sara, bom dia a todos os ouvintes da JASCA, bom dia, Najasca, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Virtual. Estamos ainda emocionados, né, Cleirton? Foi uma emoção muito forte ontem, quando os deputados nossos saíram, né, dizendo que foi aprovado, né, a gente já tinha recebido uma mensagem, foi aprovado. Foi uma emoção muito grande, porque foi uma luta muito árdua, né, Najasca? Como tu bem disseste, a gente veio para Brasília no ano passado, eu e o Cleirton, né, juntamente com o deputado Pimenta e uma comitiva da região, onde nós tivemos uma audiência com a DENIT, e o Galvão, que era o diretor máximo, né, o diretor maior lá do DENIT, nos falou: voltem para lá e façam uma audiência pública, Balém, lá em Erechim, chamem o deputado Pimenta, e nós vamos tirar esse projeto, né, do papel, porque tínhamos que aprovar o projeto, tínhamos que aprovar licenças, e foi o que foi feito. Depois o Balém pode estar falando melhor, né, mas foi uma audiência pública muito exitosa. Eu e o Valente tínhamos medo que ia ter pouca gente, e o avião do Pimenta que não descia em Passo Fundo, então foi muito angustiante, mas no fim deu tudo certo, casa cheia, Pimenta chegou, o deputado Pimenta chegou, e a partir daí as coisas começaram a andar. E com certeza é uma vitória coletiva de muitas mãos, de muitos anos, de muita luta, de muitas entidades, apartidárias, de todos os políticos, a partir de todo esse engajamento, né, comunitário, para ver, né, que como funciona quando a gente traz a sociedade civil organizada, traz a classe política de todos os partidos, né, traz todas as entidades, traz os entes políticos, a gente consegue conquista. Então, foi uma conquista brilhante na JASCA, porque eu, como enfermeira, né, vejo todo dia muitas mortes, muitos acidentes na 135, e a esperança que a Transbrasiliana vai nos trazer, além de todo o desenvolvimento, de toda a logística, né, para desafogar esse trânsito, para o trânsito pesado, enfim, para o transporte das nossas produções, da nossa produção, da nossa riqueza, vai salvar muitas vidas. Isto é imprescindível. Salvar muitas vidas que hoje ocorrem muitas mortes com os acidentes na 135. Então, é uma conquista muito, muito boa, foi muito emocionante a gente estar aqui em Brasília, né? Trabalhamos muito ontem ainda para poder chegar até os deputados, para que ela fosse e foi a prioridade mais votada do Estado do Rio Grande do Sul. Então, estamos realmente emocionados. E nós muito felizes em noticiar. Agora falando com o Balém que está de aniversário hoje, confere? Confere, né, Jéssica? Então, parabéns, e que presentão que você ganhou e certamente que trouxe para toda a comunidade daqui de Erechim, né, Balém? Muito obrigado, Ana Jéssica. Quero cumprimentar a todos os ouvintes da Virtual, que sei que são muitos. O Itacira, aí, que é o diretor, a Sara, tem uma outra menina que trabalha aí. Estou muito feliz por estar aqui, estou muito feliz por ter concorrido ao vereador, um pequeno agricultor lá do Vale do Dourado, e consegui me eleger aí na primeira tentativa que eu fiz. E eu vim para trabalhar para o povo, para todos aqueles que precisam, né? E aquela audiência pública que a gente fez lá me deu muito medo, porque era a minha primeira atividade assim com mais responsabilidade, mas deu tudo certo. E daquela audiência pública já tinha um trabalho sendo feito há muito tempo antes, né? Mas foi aquela que nos clareou para saber qual é que eram os passos que a gente ia fazer a partir daí. Então, naquele momento da audiência, a gente chamou as pessoas que queriam pegar na mão uma da outra
para fazer com que essa demanda acontecesse, porque foi muita conversa nesses últimos anos aí, uns até se aproveitando da política para se promover e tal, e a gente não vê isso como uma política boa, né? A gente gostaria que sempre fosse tratado os assuntos com mais seriedade e que se pensasse na população. Então, naquele momento, nós pedimos para quem quisesse colaborar e estar presente numa comissão que a gente ia criar. Várias pessoas deixaram o seu nome lá naquele momento. E também, no fim daquela audiência pública, eu conversei com o engenheiro Adalberto, que veio de Passo Fundo, e ele me disse assim: ó, Valente, tem muitos grupos puxando, vocês precisam unir forças. Então, a gente uniu forças aí com o comércio, a indústria de Erechim, com os agricultores, com a universidade, com os hospitais, e também nesse caminhar depois aí que a gente foi vencendo etapas, a gente se uniu com Passo Fundo, daí com um comitê que existia em Passo Fundo, que é coordenada pela reitora Berna, ali da Universidade da UPF. Então, aí também foi um marco importante. Logo depois, ali uns 60 dias depois da audiência pública, esse Adalberto de Passo Fundo nos chamou, que daí o projeto que até o momento não existia, então sem projeto nunca vai ter uma obra, ele nos chamou a Passo Fundo e nos disse assim: ó, o projeto está pronto, agora vocês precisam fazer com que ele aconteça. E ele nos deu o caminho do que tinha que ser feito. Então, a vereadora Márcia, que é muito articulada ali com as autoridades daqui, conseguiu uma audiência pública aqui em Brasília, como ministro dos Transportes. Juntamos uma comissão às pressas, né, vereadora Márcia, enviamos para cá, conversamos com o ministro, e o ministro, ele nos disse assim: ó, o orçamento do ministério já foi para o governo, mas vocês têm uma possibilidade, que é a bancada gaúcha vai, em novembro, vai se reunir e vai colocar as prioridades deles, que eles têm um recurso para isso, e vocês precisam que essa prioridade daí entre na bancada gaúcha. Foi isso que Ele nós deu a fizemos. dica do que vocês precisavam fazer, né? Exatamente. Aí nós juntamos o material, que daí o Jackson Arpini, o secretário do Planejamento aí de Erechim, ele é muito capaz nessa área. Então, juntamos ofícios nós tínhamos mais de 250 ofícios de todas as entidades, de tudo o que você pensar, dos 32 municípios do Alto Uruguai, das 32 câmaras de vereadores, acho que tem uns 20 da Ampla de Passo Fundo, e trouxemos para cá. E aí fomos felizes na caminhada aqui, quando apresentamos, e aí se coroou ontem com a aprovação, então, da bancada gaúcha como a demanda principal aqui, que vai lá para o Rio Grande do Sul, que vai sair daqui de Brasília. Então, além do aniversário, eu recebi essa notícia ontem, hoje o dia é muito, parece que amanheceu mais bonito. Então, estou muito feliz aqui com a vereadora Márcia. Uhum. Para quem está ligando a rádio virtual agora, nós estamos fazendo uma entrevista por videoconferência, até por isso que o som é um pouquinho diferente, com os vereadores, o Clairton Balém, daqui de Erechim, a Márcia Maté, de Aratiba, eles que a gente pode chamar, sim, de protagonistas nessa mobilização que resultou ontem na aprovação por parte da bancada gaúcha da Transbrasiliana como uma prioridade aqui para o Estado. Em razão do nosso tempo, a gente ainda tem um tempinho para falar, mas para a gente ser mais breve e levar para o nosso ouvinte, né, a representatividade de tudo isso. A gente teve essa como uma das demandas mais votadas, foram 18 votos, né? Como que vocês avaliam essa votação, né, tendo em vista a mobilização? E aqui, o que a gente já pode esperar a partir de aqui? Quais seriam os próximos passos? Porque sim, a gente acompanhou todo esse movimento, a gente sabe que havia então essa necessidade condicionada pelo ministro para que ela fosse colocada como prioridade, isso felizmente aconteceu, mas a partir daqui, o que precisa ser feito? Quais seriam os próximos passos para que a gente veja essa obra sair do papel? Na JASCA, assim, a organização do Alto Uruguai não levou só a demanda nossa, só a Transbrasiliana. O povo ali de Entre Rios se organizou e eles também têm a demanda deles atendida. E tem uma outra demanda do pessoal de Marcelino, que também é uma rodovia lá, que já está em andamento, que ela se encaixou em outra parte do orçamento, também foram atendidas. Então, a nossa mobilização enquanto Alto Uruguai foi muito forte. Ontem que tinha muita gente correndo nos corredores, e nós levamos 3, sem ter nenhum representante da nossa região ali de deputado. A gente, através da mobilização de toda a sociedade,
3 demandas da bancada gaúcha foi para lá. Então, eu deixo a Márcia agora para ver os passos que vai se seguir agora, que é com relação a recursos e depois o governo que vai visitar logo aí na frente. Então, Najasca e ouvintes, a gente, agora, a partir desta rúbrica, né, que era o que nós precisávamos, né, o Pimenta dizia, vocês fizeram o dever de casa, a Márcia, fizeram o dever de casa, vocês precisam mobilizar, vocês precisam vir aqui insistir para que os deputados votem e aprovem como uma prioridade. Pois, se a bancada gaúcha não diz que isso é uma prioridade, por que o governo vai dizer que isso é uma prioridade? Então, era fundamental, por isso toda essa mobilização, a gente vê muitas vezes para cá, muitas vezes com recursos próprios nossos, muito gasto, muito dispêndio, muito... Eu saio do trabalho, agradeço muito aqui aos meus chefes, o Santa Mônica, né, que me deu todo esse apoio. Realmente foi uma luta incessante de muitas mãos, de muita gente. Ontem era gente da região do Uruguai por tudo que era, a gente se fechava nos corredores, né, um para um lado, outro para o outro. Mas foi isto que garantiu que esta rúbrica esteja agora, então, na LOA. A partir disso, nós temos a garantia, né, do nosso ministro Renan Filho, na audiência que a gente esteve junto com os prefeitos da região, com toda a comitiva, que a bancada, colocando, digamos assim, 25, 30 milhões, o Ministério do Transporte, o governo federal vai fazer mais um aporte para que, a partir, no máximo, abril do ano que vem, março, abril, esta obra possa ser licitada. A obra licitada, a obra vai começar. A obra que começa, a obra precisa terminar. Então, essa, como dizia, né, o deputado Marcão, que nos acompanhou, o deputado Pimenta, muito incessante, né, nessa luta, é uma obra estruturante, é uma obra que vai trazer muito progresso para a região, é uma obra extremamente importante. Ela liga de norte a sul do Brasil, né? É o único trecho de 62 quilômetros, né, que não está pavimentado. Então, precisamos agora continuar a nossa luta. Falávamos ontem à noite, né, com toda a comissão, Jacques Farpini, Mário Serão, que foi incessante, né, o ex-prefeito de Ipiranga, o prefeito atual de Ipiranga, o prefeito de Erebango, Tomeleiro, toda aquela região lindeira, o prefeito de Erechim, estava aqui ontem, os deputados estaduais da região. Nós precisamos continuar, né, agora, o próximo passo é a gente voltar no Ministério do Transporte e pressionar, então, para que agora a obra possa ser licitada. A gente passar agora, conversar com todos os deputados novamente, que aportem os recursos, né? A gente viu, até a imprensa de Erechim fez, o Rodrigo Finardi tinha feito todo um aparato, levantamento, uma busca, né? Que teríamos 28 votos, e nós tivemos só 18 votos. Foi uma votação grande, foi a maior votação. Porém, a gente viu aí que faltou 10 roeram a corda, né? 10 roeram a corda do que nós tínhamos previsto, que estava assim, meio que acertado que votariam. Então, agora a gente precisa fazer com que esses deputados coloquem esses recursos, né, nessa rúbrica, né, aporte a maior demanda, depois que seja 25, 30, 40 milhões, o que for, né, e aí, novamente, a nossa força política junto aos nossos deputados, junto ao nosso governo, para que o governo federal, então, possa licitar essa obra até o início aí de abril, março, abril do ano que vem. Então, nós estaremos na expectativa para poder noticiarmos aqui, né, mais esse passo. A gente sabe que é corrido para vocês, né, que estão aí nessa busca há muito tempo. Gostaríamos muito de agradecer pela disponibilidade de conversar aqui com os ouvintes da Rádio Virtual da região do Alto Uruguai e falando também, enquanto meio de comunicação, agradecer pela mobilização, que acredito que seu grande diferencial foi essa pluralidade de uma união de partidos, que é assim que a política precisa ser feita, né, pensar como união, todos em prol de um bem comum. E eu quero deixar um espaço para as considerações finais de ambos, até porque nosso espaço está terminando aqui na Rádio Virtual. Najasca, te agradeço muito. Eu lembro de você na audiência pública, em todas as vezes que a gente se reuniu aí. Também eu quero agradecer à Câmara de Vereadores de Erechim, ao presidente João Francisco, por me autorizar a representar a Câmara de Vereadores aqui. Para mim é uma honra estar aqui. E todos os vereadores também que me ajudaram, que nos ajudaram na busca do contato dos seus deputados, o pessoal do comércio e da indústria, que também tem uma ligação com os deputados federais e senadores daqui, que são aí de Erechim e também do Planalto, que fizeram a sua parte para que isso acontecesse sem a bandeira política, Najasca.
buscando o interesse da população. Então, meu muito obrigado a todos os vereadores e da Indústria e Comércio, e principalmente ao João Francisco, que me autorizou a estar aqui representando os vereadores. Eu, um pequeno agricultor que cheguei agora na Câmara, então isso me dá uma alegria de poder representar o município de Erechim nesse espaço e trazer essas notícias boas que estamos trazendo de volta lá para o Alto Uruguai. Também gostaria de agradecer, Najasca, este espaço, a você, o Itacira, que coordena a rádio, né? Toda a equipe, agradecer a toda a imprensa de Erechim e região por ter feito um papel fundamental. Porque a imprensa, ela leva informação, ela ajuda na pressão, né? Agradecer aqui todas as entidades, agradecer aí o Darlan, que esteve à frente da CIE, agradecer a gráfica... Vegraf, né? Lá do... Vendrúsculo, que imprimiu todos os folders, agradecer ao pessoal que fez as camisetas, e agradecer a todos, a toda a equipe que veio, a nossa ex-prefeita Adriana, que veio outro dia com toda a equipe de lá. Tivemos uma pequena queda de energia. O Jacques, que fez todo o compilado da apresentação. Agora sim. Dizer que essa foi uma luta, e é uma luta de todos, e por isso que deu certo. Muito obrigada a todos, e continuamos firmes na luta. Sem dúvidas. Então, muito obrigada mais uma vez a disponibilidade de vocês, e para quem ligou o rádio agora, a gente conversou nesta manhã com a Márcia Maté, vereadora de Aratiba, e o Clairton Balém, ele, vereador aqui de Erechim, eles que estão ainda em Brasília após toda essa mobilização que resultou na priorização por parte da bancada gaúcha da Transbrasiliana, uma obra que é reivindicada há anos aqui na nossa região, que é importante tanto para a Mal quanto para a região de Passo Fundo. Nós vamos encerrando por aqui o nosso primeiro Virtual Notícias, hoje em formato de entrevistas, entrevista essa que inclusive pode ser acessada no canal do YouTube da Rádio Virtual.